Oi, acabado. Como é que você tá aí? Já vai ser usado, hein? Porque nós vamos falar agora no plantão médico de pressão alta. Gente, vem cá. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, que é pressão alta, 1 em cada 4 pessoas adultas tem pressão alta. Ou seja, quase todo mundo vai ter, né? 1 em 4. E a hipertensão, ou seja, a pressão alta, é responsável por 40% dos infartos, 40%, 80% dos derrames e ainda 25% de casos de insuficiência renal terminal. Olha como é importante controlar a pressão, saber se você é hipertenso, nunca parar de tomar um remédio receitado pelo seu médico, fazer direitinho esse tratamento, evitar o sal na mesa. Chega o sal que está lá no alimento, não precisa salgar demais as coisas, porque senão o caminho é um só, a hipertensão. E aí é perigoso, hein? Eu estou recebendo para falar sobre esse assunto hoje no programa a cardiologista a doutora Daniele Pádua. Tudo bem, Daniele? Como vai? Prazer te ver, viu? Prazer é todo meu. Prazer recebê-la aqui em nosso programa. Muita gente tem pressão alta, o número assusta, né, doutora? O número assusta demais, é uma epidemia. E não é só pessoa com mais idade, não, não, né? Não. Hoje estima-se que 32% da população adulta no Brasil tem pressão alta. E esses números aumentam ainda mais na terceira idade. Hoje, os idosos, isso atinge em termos de 60% dos idosos. Então, é um número muito grande, é uma questão de saúde pública que a gente tem que estar de olho. Agora, a pessoa já nasce com essa propensão a ter pressão alta, por exemplo, é hereditário? Se os seus pais têm, meio que você pode ou vai ter com mais facilidade? Sim, a pressão alta ela tem uma transmissão poligenética, são vários genes envolvidos. Então, se seus pais têm, parentes de primeiro grau, a sua chance de ter pressão alta é maior. Só que muitos fatores de vida da pessoa. Sedentarismo, obesidade, tabagismo, né? A questão da apneia do sono hoje é um fator de risco bem importante também para ter pressão alta. Ah, é? Por quê? A apneia do sono, você diminui a oxigenação à noite, principalmente pacientes que fumam, e isso eleva alguns hormônios de contração dos vasos, alguns hormônios como cortisol, noradrenalina, então isso está bem associado como uma das causas reversíveis de pressão alta. Então, é bem importante o diagnóstico. E tratar, né? Tratar porque, isso, lógico. É super perigoso, eu nem sabia que para pressão também. Isso é um fator de Dá para desconfiar que a pessoa tem pressão alta? Olha, as pessoas muitas vezes referem um peso na nuca, algum tipo de sintomas, só que a pressão alta, ela é assintomática, ela é um mal silencioso, isso é o mais perigoso. Perigoso demais, então. Isso muda com a idade, por exemplo? Pode ser um agravante, porque você falou, né, que a grande população com mais de 60 tem mais facilmente. Isso seria uma coisa agravante, assim, por exemplo, de eu desconfiar, minha pressão sempre foi baixa, mas espera aí, estou envelhecendo, melhor dar uma verificada aqui, o negócio pode ter mudado. Eu estou envelhecendo, estou ficando mais sedentário, eu estou comendo mais, eu estou ficando mais obeso, então... Esses fatores de risco, a pessoa tem que ficar mais atenta, tem que levantar uma anteninha lá e realmente procurar seu médico para esse diagnóstico, porque ela, a maioria das vezes, é assintomática. Aliás, você sabe que eu acho isso muito injusto, Daniela? É muito injusto. Porque quando você tem um corpo bem bacana para usar qualquer tipo de roupa, normalmente você não tem grana, porque ainda não se fez na carreira, para comprar aquela roupa. Quando você tem grana para comer, né, uma picanha gostosa, você tem dinheiro já, porque quando você tem a vontade e pode, você não tem o dinheiro. Quando você tem o dinheiro para comprar a roupa e comer a picanha, você não pode, porque o corpo não ajuda mais com a roupa e a picanha você não pode mais, nem o cupim. É meio injusto, né? É injusto, mas a gente tenta contornar. Tenta contornar com bons médicos aí, boa orientação. Nós temos um filme, eu vou pedir para passar então, para você poder explicar pra gente. Bom, aqui, na verdade, esse filme está mostrando uma parede de um vaso, né? A pressão alta, ela acaba causando uma danificação na parte interna desse vaso. E esse machucado dentro do vaso acaba levando a endurecimento e a placa de gordura. O coração, ele tem que bombear sob uma pressão maior, então ele acaba ficando mais musculoso. E um coração mais musculoso é um coração que precisa de mais oxigênio. Então, assim, a pressão alta acaba sendo um fator de risco para infarto, né? Porque as artérias já estão endurecidas, com mais propensão de obstrução. Então, a pressão alta é um grande fator de risco para infarto do miocárdio. Se corrige a pressão apenas com alimentação? É possível? Já vi muitos casos e tem descrição, né, que você resolvendo a questão do sobrepeso e obesidade, os pacientes deixam de ter níveis pressóricos elevados, sim.
Sim. Tem que ser bem controlado, Bem controlado. Às vezes não é o suficiente, mas muitos pacientes já resolvem. Tem algum alimento que faça baixar a pressão? Bom, alguns alimentos são descritos, né? Cafeína em doses pequenas, sim. Chá verde, porque são ricos em polifenóis. Alho, alguns temperos, pimentas, por ter esses ricos em antioxidante. Alimentação mediterrânea, né? Que é rica em peixes, em castanhas, em laticínios desnatados também. Tem uma associação com um grande poder para melhorar a questão da pressão. Muita gente que tem pressão alta acha que só o chuchu resolve, não resolve. Infelizmente. Além de não ter gosto, sem sal vai ficar pior ainda, com gosto de chuchu, ou seja, gosto de nada, e não vai resolver tanto. Agora, uma vez indicado o medicamento, a pessoa não pode parar de tomar. Aí ela toma, mede a pressão tá boa, fala, então não precisa mais tomar o remédio. Qual o perigo disso, doutora? Esse é o principal erro, né? A pessoa está tomando uma medicação de uso prolongado, mede a pressão 12/8, opa, não vou tomar porque vai cair demais meu nível pressórico, né? Então, lembrando que a pressão alta, ela precisa ser tratada de forma crônica, uma doença crônica, como diabetes, né? Como outras doenças crônicas. Então, medicação, se for indicado pelo seu médico, de uso contínuo, no mesmo horário, né? Tendo toda uma rotina em relação a isso. O que mais pode interferir na nossa pressão? Tipo, de causas externas mesmo, né? Temperatura, sol, até nível, né? Altitude em relação ao nível do mar, isso tudo pode alterar, mexer com a pressão? Em relação à altitude, não tem muita associação na literatura médica, não. Em relação ao sol, alguns estudos já estão saindo do benefício daquele sol do bem, né? Antes das 10, depois das 16 horas. Bom para quem tem hipertensão? Porque a vitamina D, ela está bem associada, a falta de vitamina D já está associada ao aumento do nível de pressão e ao aumento de doença cardiovascular. Então, o sol, na medida certa, com a proteção também orientado pelo dermatologista, ele tem todo do benefício. E ele libera algumas substâncias relaxantes, óxido nítrico, isso dilata os vasos. Então, o sol, em pequenas quantidades, ele é benéfico. Quem tem pressão alta diz que quando vai para a praia, mais baixo, né, se sente melhor, mas não tem nada que comprove muitas vezes associado também com a dieta que muda, né? Às vezes o bem-estar, né? Ou o lazer, porque o estresse também é um fator de risco, né? E você descansando, você relaxa. Então, pronto. Isso é e estresse acaba com tudo, né, com certeza. doutora? Agora, dizem que existe a hipertensão a aventais brancos, ou seja, de vocês. Existe mesmo? Ou se existe, principalmente na população mais jovem e na mais idosa, né? Nos extremos, isso. Então, a gente não pode fazer o diagnóstico de pressão alta somente com uma medida de consultório, né? Muitas vezes a gente acaba pedindo a MAPA, né? Que é a medida da pressão arterial 24 horas, para a gente acompanhar a evolução dessa pressão em casa, nas atividades do dia a dia. Fora da presença do avental branco, ou seja, a pessoa chega no médico, fica nervosa, a pressão sobe. Nossa, isso vem de mais pacientes vindos do ginecologista, né? Que é um estado de tensão. Doutora, minha pressão estava alta. Eu falei, calma, vamos fazer uma sequência de medidas e tudo dá para reverter. E pode acontecer, assim, de casos de ter um episódio de pressão alta ou uma vez que ela sobe, a pessoa dali para frente está condenada a ter pressão alta para sempre? Não, a definição de pressão alta são níveis sustentados. Então, um pico isolado, de repente, numa notícia, numa briga, numa situação de estresse, isso é uma reação fisiológica do ser humano. A gente reage com níveis aumentados de pressão. Mas eu não posso falar que essa pessoa é hipertensa. Ela teve um pico hipertensivo, secundário a algum processo estressante, mas a gente não pode dizer que ela é uma pessoa hipertensa. Isso também não a condena a ter pressão alta dali para frente. Não. Agora, homens não gostam muito de tratar da pressão alta porque dizem que os remédios que controlam a pressão causam impotência sexual. Isso é verdade? Algumas medicações, sim. Algumas medicações, como as beta-bloqueadoras, podem alterar realmente alguns tipos de diurético. Então, é uma obrigação do médico, do cardiologista, questionar sobre a relação, em relação a esse efeito colateral em relação à impotência. Isso é um fator que acontece. Mas muitas outras não acontecem. A gente consegue ter um paciente satisfeito com bom controle de pressão. E controlando a pressão, que é importante. Não controla a pressão, vai ter um derrame, vai ter um infarto. Com certeza. Não dá para deixar de tomar o remédio pensando nisso, que hoje existem outros tipos. Então, as perguntas do público. Tem WhatsApps aí, ô Felipe? Que acho que deu problema aqui no computador. Aliás, hoje no jornalismo eles estavam falando do negocinho roda e não acontece nada. Hoje por aqui tá assim, roda, mas não acontece nada. Não é no programa, não, é na internet mesmo que eu tô falando. É o Reinaldo Pereira.
Maíra, olá, Claudete. Oi, Reinaldo. Minha mãe sempre está com a pressão alta, 15 a 17. Tem acompanhamento médico. Eu gostaria de saber o que fazer para baixar a pressão. O Reinaldo é de um lugar muito gostoso e bonito, que aliás muito formando conhece, né? Que é Porto Seguro, na Bahia. Beijo pra você, Reinaldo. Ele não falou o nome da mãezinha, mas um beijo pra tua mãe também. Bom, Reinaldo, eu acho que sua mãe não está com a pressão bem controlada, né? A gente tem que interferir nos fatores de risco, talvez a obesidade, melhorar a questão de exercício físico, com mais constância. Ajuda demais. É? Impressionante. Qualquer tipo de exercício, andar, por exemplo? Andar. A gente recomenda geralmente 150 minutos por semana. Então, 30 minutos, 5 vezes por semana, já tem um efeito absurdo na dilatação das artérias, no poder de efeitos físicos, mecânicos mesmo no vaso. É impressionante como isso melhora... 30 minutos por dia só? 30 minutos por dia. Puxa, o dia tem 24 horas, né? E a gente acaba perdendo por tanta Mas bobeira, tem que ser direto, né? assim. 30 minutos sem interrupção. É o que recomenda a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ah, minha filha, você andando no quintal, você andando pela casa. Eu vou sair andando pelo quarto aqui, né? Outro dia eu falei, vou caminhar no quarto. Nossa, mas dá uma tontura caminhar em quarto. Você já tentou caminhar num quarto de hotel? É muito difícil. Depois você vai pra lá, vai pra cá, de repente você fala, acho que eu tô ficando louco, como que eu vou caminhar aqui dentro? Então, se você mora num lugar bonito, como Aparecida, aqui que tem, né? Lugar legal, sai andando por aí, cuidado, sai andando. Sônia Salazar. Olá, Sônia. Boa tarde, Cláudia. Assisto seu programa todos os dias. Que bom, assim que eu gosto. Tenho 3 filhos novos e todos são hipertensos, sendo que eu só fiquei hipertensa depois dos 50. Um começou com 20 anos. Será que tem a ver com o tamanho e o peso com que essa criança nasceu? Tem? Bom, crianças... O que ele tem agora, né? Não sei. Crianças que também têm um grande peso, né, ao nascer, são crianças com maior tendência de diabetes, com crianças com maior tendência de resistência insulínica. É mesmo? Isso é o quê? 4 quilos, por exemplo? Geralmente acima de 4 quilos, ou mães obesas, diabéticas. Então, jovens já obesos são um fator de risco bem importante para a pressão alta. Mesmo que não tenham nascido obesos, mesmo que sejam obesos agora, tem... O fator de risco. Muito. E se nasceram obesos e agora estão magros, também tem? Não, aí depende da genética e de outros fatores, mas só a obesidade revertida aí não. Não, é que você falou que tem um fator da genética, mas genética. Ela está preocupada porque ela teve depois de 50 e os filhos são novos e os 3 já têm. Mas a questão da obesidade pode estar antecipando esse fator de risco que ela transmitiu aos filhos, né? Tá. Então ele Quer já dizer, tem eu tenho lá o gene, não sei, o meu gene, para hipertensão. Sim. Mas eu nunca engordei, normal, não vou desenvolver, eu vou desenvolver lá na frente. Exatamente. Se eu for gordinha desde novinha, posso desenvolver antes. Às vezes já é o gatilho para você ter níveis já aumentados desde mais cedo. Tá aí a explicação, né? Para você que pediu. Aqui é a Aparecida. Boa tarde, Claudete. Boa tarde, doutor, não, hoje é doutora. Meu nome é Aparecida, sou de Luna, no Espírito Santo. Eu estou com dor de cabeça desde segunda-feira. Eu acordei com dor na nuca. A minha pressão é baixa, estava 10/8. Para mim é normal. Mas isso pode ser já algum sintoma? Aparecida é de Luna, Espírito Santo. Bom, pelo que ela conta, não é nenhum sintoma específico. 10/8 é uma pressão? Não, 10/8 é normal para uma mulher, não sei a idade dela, mas tá normal. E talvez a dor na nuca tenha outra causa, uma cervicalgia, uma questão mecânica, uma torcicolo, a dor uma questão de cabeça postural. também, nossa, são tantas causas, né, de dor de cabeça. E a maioria, às vezes, não tem nada a ver com pressão, né? Certo. Mas dizem que quem tem pressão alta, acorda de madrugada, com um pouco de dor. Investigue. Agora, se você já investigou e tá assim, é melhor investigar outra coisa, né? Com certeza. Porque, nossa, dor de cabeça também é demais. A Lilian Aleixo, oi, Claudete. Opa, assisto você todos os dias, minha pressão está oscilando demais. Pela manhã, 8/4 e à noite, 17/9. Estou refazendo os exames e fui fazer uma cintilografia. O médico não quis fazer a pressão, que estava 8/4. Sou cardiopata. É perigoso? E é perigoso até que ponto? Quer saber a Lilian, que é de Goiânia, Goiás. Bom, a oscilação da pressão dessa forma realmente tem que ser revista, né? Às vezes você tem que colocar uma medicação num horário diferente para cobrir aqueles momentos que você está mais hipertenso. Isso é uma estratégia. Por isso que a monitorização em casa daquele aparelhinho que a gente coloca de 24 horas é interessante. E o que é essa cintilografia? A cintilografia é um exame que é feito para investigar se tem algum entupimento na circulação do coração. É que muitas vezes ela com a pressão mais baixa contraindica o exame. Mas o exame em si é seguro, mas provavelmente a questão da pressão contraindicou.
ficou. Tem um e-mail aqui, mas pode deixar essa pergunta aí da Simone que eu já vou para ela. É de Cuiabá, Mato Grosso. A pressão alta tem a ver com labirintite e colesterol alto? É uma Aparecida também, duas Aparecidas seguidas aqui. Arosteg. Um beijo para você, Aparecida. Alguns pacientes com crise de labirintopatia podem ser desencadeados por pico de pressão, sim. E o colesterol? Né? Agora, o colesterol, ele entra tudo no mesmo bolo, né? O paciente com má alimentação, sedentário, com colesterol elevado, triglicérides, aí sim, aí entra. Não que ele seja diretamente responsável, mas todo o que levou a um também está levando a outro, né? Aí, gente, é a turma do mal invadindo o teu corpo, né? Simone Hipólito. Boa tarde, tenho 36 anos. Desde o final de minha primeira gravidez, uso medicamento para pressão arterial. Quero saber se vai ser para sempre. Obrigada, Simone Hipólito, Rio de Janeiro. Olá, Simone. Boa tarde. Oi, Simone. Bom, a doença hipertensiva da gravidez, muitas vezes ela fica só na gravidez. Resolvendo a gestação e os primeiros dias do puerpério, se resolve, porque é uma questão hormonal só dessa fase da mulher. Mas ficar atenta, né? Porque se você ganhou peso demais na gestação, com a questão do estresse, outras coisas que atingem a mulher, né, nessa fase tão delicada do puerpério. Mas muitas vezes não. Uma doença específica da gravidez que se resolve. E tem que controlar, porque aí só pode parar de tomar um remédio se o médico falar. Sim. Tá livre. Tá livre, resolvido e... Ok. Mais um e-mail aqui. Estou com 110 quilos. Efeito sanfona sempre tive. O risco de doença cardíaca é maior nesse caso? É a Cristiane Mota, que dá uma boa tarde aqui, diz que o programa está cada vez melhor. Parabéns, fico feliz. Cristiane Mota, um beijo para você. Você não falou de onde é, né? Mas um grande beijo, obrigada. Isso. Bom, 110 quilos, a gente não sabe a altura, mas índices de massa corporal, que é quando a gente divide o peso pela altura ao quadrado, acima de 25, que é sobrepeso, e acima de 30 já são um fator de risco bem importante para a pressão alta. Então, a obesidade, ela é super estabelecida já, como associação. Então, tentar fazer de tudo, uma reeducação alimentar, procurar um nutricionista, um preparador físico para a gente... O que é maior, o risco de doenças cardíacas? Todos. Né? Janete, ai, que foto bonitinha. Muito fofa essa garotinha aí, toda produzida. Boa tarde, por que a pressão abaixa no calor? Bom, o calor, ele leva a vasodilatação, né? Então, os vasos, eles relaxam e com que isso acaba levando à diminuição dos níveis pressóricos. Por isso que o solzinho é bom? Solzinho é bom, aí acaba, a pessoa às vezes tem um pouco de hipotensão na sauna, no banho quente, então tem que ficar um pouco mais atento, né? Tá. Pessoas que já têm uma pressão mais baixa. Pode cair assim, de repente, pá. Pessoas que têm, geralmente mulher jovem, tem uma pressão às vezes 9/6, normal dela, fica muito tempo de pé, no sol, sauna, dá uma tontura às vezes, então pode cair. Tá certo. Edi Carlo Prado, eu não bebo, não fumo. Olha, vida certinha, hein, regrada. Mas engordei demais. Tenho dores no peito, falta de ar, ando suando demais, cansaço. Pode ser pressão alta? Oi, Edi, pode ser sim. Você precisa procurar seu cardiologista, o clínico geral, avaliar essas dores no peito, fazer essa medida de pressão arterial, fazer os exames laboratoriais para ver se está tudo em dia. Porque ele está fazendo tudo certo, não bebe, não fuma, mas engordou demais, tem que... Aí não bebo, não fumo, faço exercício da próxima vez. Pra gente ler aqui, tá bom, Edi? Bom, doutora, eu queria que você finalizasse, então, agradecendo quem participou. Tem mais perguntas, mas não vai dar tempo. Fazendo um apanhado do que a gente disse aqui, como se trata, né? E tem jeito, dá para conviver com ela. Sim. Bom, Claudete, a pressão alta, é uma doença crônica que existem tratamentos. Se a gente investir num estilo de vida bem saudável, a gente consegue reverter isso e ter uma qualidade de vida tranquila e o paciente feliz e o médico feliz. E eu acho que as medicações estão cada vez mais modernas, isentas de efeitos colaterais. Então, o importante é procurar, né? Não ficar em casa, porque a maioria dos casos não se tem sintomas. É uma doença silenciosa. E mexer o corpício ou o corpão, tanto faz, para virar corpício. Exatamente. Tem que andar, tem que caminhar, tem que subir escada. É que a gente vive num mundo em que a gente tudo acaba ficou mais em fácil, segundo né? plano, Tudo é só dedinho, aperta o botão, o vidro sobe, né? Mas... sobe sozinho, não precisa nem girar. Aperta o botão, o canal muda, é tudo assim, é só o dedo. Tanto
tanto exercício pro dedo. Você já notou como os nossos dedos fazem muito mais exercício do que qualquer parte do nosso corpo? Isso é fato, isso é fato. É fato. Então, vamos se mexer. Manda um beijo pro doutor William. Eu mando, obrigada, Cláudia. A doutora é casada com o doutor William Fonseca. Que sempre está presente aqui. Sempre está presente aqui. Muito obrigada. A gente agradece a oportunidade. Obrigada. Doutora Daniele Pádua, cardiologista. O telefone é 12, é de Guará, né? 3133-3301. 3133-3301 ou danipadua@hotmail.com e você consegue se comunicar com ela. Obrigada, Daniela. Um beijo. Tudo de bom, viu, querida? Prazer estar aqui. Obrigada. Eu também.